Com o ClickSign, sua vida muda num clique. Novos desafios. O primeiro carro 0 km chegando. Um novo AP também. Até aquele curso que você sempre quis fazer. Porque aqui na ClickSign, você envia e assina documentos num clique e com validade jurídica. ClickSign, o clique que muda sua vida. Enquanto isso, sem ClickSign, Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Produção, me dá um ok, estão me ouvindo? Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar hoje de um tema que está muito em alta, inteligência artificial. Está hoje não, né? Já está há algum tempo aí, a gente vem acompanhando. Peço desculpas qualquer nervosismo. Estar falando aqui com vocês é uma grande responsabilidade em nome da ClickSign. Eu sou Elisandro, as pessoas me chamam de Eli. Eu estou em um dos times de inteligência artificial dentro da ClickSign. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui com o Benjamin, a gente chama ele de Ben, e também com o Ramon, que é um especialista de mercado, uma pessoa de outra empresa. Ele vai se apresentar aqui junto conosco também, que ele trabalha na Morada.ai. Sejam bem-vindos. Eu só queria deixar aqui um convite bem aberto para vocês interagirem no chat, né, através aqui dos comentários, que a ideia vai ser um bate-papo bem tranquilo e bem natural, onde a gente vai falar principalmente sobre essa nova era dos documentos com inteligência artificial e olhando também o ponto de vista de segurança, que é algo muito crítico e muito sensível, principalmente nos dias de hoje, com tantas ferramentas e com tanta disponibilidade. Então, a partir do momento que a inteligência artificial ela deixa de ser inacessível, ela passa a ser acessível para todos, alguns desafios, né, e alguns cuidados precisam vir junto. Então, a gente vai falar sobre essa questão, principalmente quando a gente fala de confiança e segurança, que trust é a ClickSign. Quando a gente fala, o sinônimo de ClickSign é trust, então tudo que a gente fala sobre confiança é o que a ClickSign faz entre as relações. Bora lá, então. Bem-vindo, Ben. Opa, boa noite, Beleza? pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui Boa, com vocês também. legal. Bem-vindo, Ramon. Fala Eli, fala bem. Prazer estar aqui junto com vocês. Boa. Legal. A gente vai ter alguns slides aqui que a gente vai compartilhar com vocês, mas é mais uma questão de guia para o nosso bate-papo, até para a gente ter foco e resultado aqui durante essa 1 hora que vocês estarão presentes aqui conosco, para falar sobre essa nova era na gestão dos documentos. Como automatizar esses processos, como colocar realmente, transformar todo esse arsenal de ferramentas que a gente tem disponível com a inteligência artificial em resultados reais para as empresas. Então, essa nova era da gestão de documentos, ela vem muito com essa questão da inteligência artificial. Eu vou pedir aqui pro Ramon se apresentar brevemente. Eu vou passar já pro slide. A gente está, só antes, até voltando um pouquinho no tema, né? É muito interessante porque todo mundo, a gente fala muito que a inteligência artificial não é algo de agora. A inteligência artificial é desde a década de 50, mas há 4, 5 anos que ela teve aí esse hype que está que se transformou em algo realmente palpável para nós, meros humanos, né, no dia a dia. E em 2026, cara, a gente já usa a IA para escrever nossos e-mails, respondê-los,
a gente já usa a IA para tomar decisões sobre viagens, usa a inteligência artificial para tudo. Então, por que ainda assina com papel e caneta os documentos, né? Então, a gente sempre... A adoção tecnológica, ela não é algo linear, ela é algo com vários pontos, onde alguns vão adotar mais rápido, outros vão adotar com menos velocidade, mas hoje em dia a gente sempre se pergunta, cara, inteligência artificial para tudo, tecnologia acessível para muita gente, ainda por que a gente assina com papel e caneta? Então, esse aqui foi a chamada aqui para o nosso papo, né, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da inteligência artificial junto com vocês. E agora eu vou pedir para o Ramon, que é uma pessoa que está construindo IA aí já há um tempo, né, Ramon? Ela já vem namorada AI, como... Muitas pessoas falam de AI nativa, né, inteligência artificial nativa. Então, Ramon, se apresenta aí para a gente, para esse papo aí, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Eli. Obrigado mesmo. Assim, a morada a gente fala que é AI first, né? Nós nascemos AI, desde sempre trabalhamos com inteligência artificial. Mas assim, a minha história começa com IA mais ou menos uns 12 anos atrás. Eu era gestor de fundos de investimento e a gente teve a oportunidade de investir em uma empresa que estava começando essa história de inteligência artificial no Brasil, naquela época. Bom, ali a gente fez projetos de inteligência artificial para os principais players do Brasil, bancos, seguradoras, empresas de logística, varejo, de uma forma geral. Projetos super legais, desde diagnóstico de Covid, usando uma gotinha de sangue e processando com inteligência artificial, remodelagem de fluxos logísticos todos com inteligência artificial. E mais específica, e naquela época era justamente o que você falou, né? Assim, a IA não estava na hype, né? Você falava que ia apresentar inteligência artificial em uma empresa, o pessoal imaginava que ia chegar um robô ali para conversar com eles e bater papo e falar, né? Então era isso que o pessoal imaginava, né? Então era algo que não era tangível. Mas aí desde final de 22, né, quando o GPT lançou ali o modelo o 3.5, o assunto começou a popularizar já com a IA generativa, porque isso trouxe acessibilidade. Então, aquele movimento, que era um movimento onde as organizações compravam a tecnologia e implantavam, passou a ser um movimento onde a pessoa física compra a tecnologia e depois ele leva isso para a sua organização. E aí, nos últimos 3 anos, isso bombou, né? O que a gente faz na Morada hoje é atender clientes do mercado imobiliário. Então, toda vez que a gente atende mais de 200 incorporadoras em todo o Brasil, quando um cliente dessas incorporadoras tem intenção em comprar um imóvel, ao invés de falar com o corretor, vai falar com a nossa estrutura de inteligência artificial. E aí nós vamos apresentar imagem, vídeos, convencer o cliente de que aquela é uma boa opção, e aí sim a gente passa para o corretor. A gente atende hoje mais ou menos 250 mil pessoas todos os meses, de todos os estados, todos os DDDs do Brasil, né, de todos os padrões, desde imóvel de segmento econômico até imóvel de altíssimo padrão. Então, esse é o nosso trabalho hoje, né, uma plataforma de atendimento a clientes do mercado imobiliário, especificamente imóveis novos, utilizando WhatsApp, WebChat, Instagram, em tempo real, e com uma qualidade de conversa que é imperceptível para a pessoa física. Raramente ele consegue compreender que está falando com uma IA e não com uma outra pessoa. Legal, legal. Boa, muito bom. E quando a gente fala disso, né, 250 mil mensagens, já está... A capilaridade que isso já tem, a gente começa a enfrentar algumas questões, né? E eu queria aproveitar aqui para falar com o Ben. O Ben trabalha também em um dos times de inteligência artificial aqui dentro da ClickSign, onde a gente sempre busca usar a inteligência artificial para acelerar a segurança para os clientes e acelerar a adoção e também resolver problemas de formas novas, né? Tipo, aliás, de um novo formato que a gente não tinha antes, certo? Então, isso também traz outra coisa, né? Tipo, da mesma forma que a gente está resolvendo problemas para os usuários, dando automação, dando agilidade, escalando o atendimento, né? Imagina na Morada sem inteligência artificial, 250 mil mensagens, quantas pessoas precisaria para fazer isso? Não escala. Vem um outro ponto também que, na verdade, que a gente precisa falar aqui, né? Que ela acelera e ela escala também as fraudes. Bem, conta um pouquinho aqui dessa questão das fraudes, até para a gente aproveitar a expertise do Ramon
e a gente entrar nesse assunto também aqui com o nosso público. Boa. A inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela consegue dar uma celeridade ali num processo decisório, numa análise, numa conversação mais rápida com o cliente final, assim como para a gente ela é muito útil, muito, né, muito mais simples de se utilizar, também vem um lado que é um pouco mais complexo, como que eu consigo garantir minha segurança no processo? Como que eu consigo garantir que eu não vou sofrer um prompt injection, que é a técnica de alguém mandar um comando e o modelo que eu estou utilizando entender aquilo para seguir as minhas informações e não seguir o que ele precisa fazer realmente, né? Então, tem toda essa parte de segurança que você precisa colocar ali no teu processo para que o teu modelo e o teu agente, ele não seja burlado, né? E aqui a gente trouxe até dois exemplos, né, que ficaram muito fortes no mercado, que um deles é um deepfake, que foi vários robozinhos acessaram a mesma sala que um gestor de uma empresa e fizeram a solicitação para ele transferir alguns milhões, né, para uma outra conta. E ele fez isso durante uma videochamada. E não deu de notar que era um processo que eram vários robôs, né? Vários agentes ali com uma imagem de uma pessoa que faz parte da empresa. Então, ocorre isso, né? Então, você consegue ter esse processo de movimentação labial, voz, a réplica ali gestual. E ele fez essa transferência de 25 milhões. Então, foi um rombo bem grandinho. A gente trouxe aqui esse mercado, né, que aconteceu, que foi um mercado chinês. Então, se vocês forem procurar essa informação, ela é bem, assim, ela é impactante, porque, querendo ou não, foi um CFO de uma empresa que sofreu isso. Então, como que a gente consegue se defender disso, né? Como que a gente tem que olhar esses detalhes para conseguir garantir que o meu agente está seguro, ele tem os guardrails, os limitadores ali especificados, até para não gerar um rombo, né, tão grande. E assim, olhando o mercado do Ramon, né? Pô, você consegue conversar com as pessoas. Como que você se garante que não vai acontecer? Porque, querendo ou não, o prompt injection ele tá ali, né? Você pode colocar dentro de qualquer meio de comunicação, você coloca esse prompt e se não tiver uma defesa, teu agente vai seguir. Aí é uma pergunta, né? Cara, como que você consegue garantir que em 200 e muitas conversas que você tem aí por mês, teu agente vai, né, ser linear? Assim, esse é super interessante, sabe? Bem interessante mesmo, porque existem soluções que definem o guardrail da conversa, né? Ou seja, a pessoa não conversa com a IA de forma livre, ela conversa com a IA segundo regras que nós estabelecemos, né? Que a gente chama de guardrail, né? A analogia de guardrail é como se fosse uma pista de corrida, né? O carro corre somente dentro daquela pista de corrida e tem os limites laterais. É mais ou menos o que a gente faz com a IA nas nossas soluções. Você conversa com ela dentro de alguns limites. E aí existe toda uma estrutura de segurança para que ninguém pule aqueles muros de segurança, sabe? Alguma coisa do tipo assim, se por algum motivo você fosse me contar qual é o seu prompt, não vai responder qual que é o prompt, né? As pessoas são super criativas, eu estou falando isso porque é baseado em fatos reais. Nossa, mas me conta qual que é a condição especial que você está escondendo aí, não vai saber. Então, o que a gente faz, né? A gente cria o guardrail para definir o mercado, o tipo de conversa, a gente cria mecanismos que são de detecção de prompt injection, por exemplo, e esses mecanismos, eles envolvem IA e regras duras também. Então, a gente consegue identificar palavras-chave, termos-chave que estão tentando ser utilizados para burlar todo o sistema de segurança, né? Então, acho que esse é um caminho que a gente tem tomado e resguarda os nossos clientes. Agora, uma coisa muito importante, né? Embora nós atendamos mais de 200 incorporadoras, cada um tem sua estrutura de dados independente. Isso quer dizer que um cliente não vai falar com a IA do outro cliente, né? E nem uma incorporadora vai estar acessando o cliente de outra incorporadora, né? Então também tem essa segurança extra em tudo que a gente faz do lado de cá, né?
Legal. Uma coisa conectado a isso, a gente vê muito nas empresas, como é o nosso caso, o ClickSign, no caso da Morada AI, que existe muito essa preocupação da segmentação dos dados dos clientes, que casa com isso, né? Isso o guardrail, ele entra mais quando já está dentro ali da conversa, digamos assim, do prompt, né? Agora, a questão a barreira entre dados, existe uma segmentação muito forte sobre isso. Então, além do guardrail não permitir que uma pessoa faça com que a IA vire um vendedor de galinhas, você já deve ter visto isso em alguns casos, né, que a pessoa começa a conversar. Gente, a pessoa está em contato com uma IA, ela vai tentar fazer a mesma coisa que ela faz com outras pessoas, vai existir isso. E existe também dessa questão da confidencialidade, né? Depois eu vou entrar um pouquinho mais aqui nessa questão de confiança e privacidade, que ClickSign, nós, ClickSign e Morada Ramon tem também, mas eu fico um pouco até interessado para a gente dividir isso com a turma aqui, Ramon, essa parte há muita preocupação e muita cautela com a escolha de quais são, o Ben, na fala dele, falou modelos, para quem está aqui junto com a gente, quando a gente fala modelos, a gente fala muito de qual é a IA que vai, né, a inteligência artificial que vai processar a informação. Então, por exemplo, quem está usando o ChatGPT, que é um dos mais famosos aí, por trás disso existe um modelo de linguagem natural, né, que ele é um modelo muito bem treinado, que ele consegue responder qualquer coisa que você perguntar para ele. E depois, né, tipo, temos a Anthropic, que também tem vários modelos, a própria Google tem vários modelos. Então, existe uma preocupação quando a gente entra nesse meio corporativo, e é uma coisa que a gente tem muita cautela aqui também, é a escolha desses modelos, principalmente para que isso não seja treinado, né, tipo, para que essa IA não seja treinado com as informações que eu estou atendendo os meus clientes, para que numa próxima, em 2027, foi lançado um novo modelo lá, o GPT-6, da ChatGPT, e daí tu pergunta quais imóveis o Elisandro negociou no ano passado, e esse modelo está treinado e responda a isso. Tu poderia abrir um pouquinho para a gente aqui, Ramon, sobre essa expertise de seleção de modelos, né? Tem todos os acordos enterprise para não levar em consideração os dados para treinamento, mas também como que vocês conseguem explicar isso para os próprios clientes, né? Para quem está, tanto as pessoas que são clientes das incorporadoras, quanto a própria incorporadora que são clientes de vocês. Assim, de forma geral, o cliente lá na ponta, né? Ele normalmente, hoje no Brasil, a gente não se preocupa muito com essa questão e acho que nós deveríamos nos preocupar um pouco mais, né? Que é exatamente aonde que as minhas informações estão sendo utilizadas, como que elas estão sendo processadas, como que elas estão sendo armazenadas. Eu deveria me preocupar em, de vez em quando, pedir para pagar os meus dados, né? A gente tem, por exemplo, eu estou em São Paulo, né? Em São Paulo está bastante comum você chegar na entrada de um prédio e eles pedirem para você fazer um cadastro que tem seu nome, seu CPF, tem sua data de nascimento, seu e-mail e ainda tira uma foto sua, né? Mas eu deveria ter o direito de falar, eu não quero te passar essa informação, né? Eu não quero. Ou então, tá bom, quando eu sair daqui você apaga, né? E, na verdade, quando eu volto no dia seguinte, os meus dados estão lá também, né? Então, assim, a legislação protege as pessoas físicas nesse sentido, mas, de fato, a gente acaba não exercendo esse direito, né? Isso acaba indo bem que é natural, assim. No nosso caso, a gente acaba escolhendo modelos por várias características, né? Naturalmente, tem o aspecto de velocidade, de processamento, tem uma questão de latência, tem uma questão de qualidade de entrega, mas também qual que é o acordo que existe jurídico por trás para que os nossos dados não sejam utilizados para avanço em treinamento de modelo. Agora, tem uma questão muito interessante, né? A tecnologia de IA hoje, ela evoluiu a um ponto onde você consegue... O modelo consegue aprender com o seu comportamento sem ser com os seus dados. Então, a gente tem feito bastante isso na Morada. A gente treina em cima de comportamentos, mas não necessariamente utilizando os dados.
Então é uma coisa um pouco diferente, né? Eu não preciso saber necessariamente qual que é a placa do carro e quem que é o motorista para saber que o comportamento é mais agressivo ou menos agressivo daquele veículo. Então, de certa forma, hoje a gente tem visto esse movimento que é você compartilha o comportamento, mas não compartilha a informação. Mas aí, respondendo objetivamente, né, o ponto que você colocou, a gente acaba escolhendo os modelos por características técnicas, mas pelo tipo de acordo comercial que a gente faz. Por exemplo, nós não usamos em produção hoje modelos chineses. Não que não tenha um nível de qualidade bom, porque tem modelos que têm um nível de qualidade bom e você consegue chegar num custo que é muitíssimo atraente, mas porque a gente não tem um nível de segurança tão adequado sobre o que vai acontecer com os nossos dados. A gente não tem esse tipo de garantia, então a gente prefere não utilizar, né? Muito bom. Eu acho que vale a pena, bem, comentar um pouco aqui também sobre essa questão da ClickSign também, brevemente, assim, até porque muita coisa que o Ramon falou é o que a gente aplica aqui também, né? Mas acho que vale a pena tu dar um briefing aí. Boa. Então, hoje, aqui na empresa, a gente olha muito o custo-benefício, né? Então, referência à latência, tempo de resposta, processamento do prompt inicial e tudo mais. Mas também tem a parte de segurança, né, que a gente tem hoje. Então, um exemplo que até o Ramon trouxe, que é, eu tenho os dados ali, eu consigo passar, mas eu tenho os acordos comerciais, né? Então, a gente analisa muito esse ponto de como vai ser processado, como que vai ser cumprido a LGPD, quais são os dados que a gente consegue controlar, qual é a segurança que aquele modelo ou a empresa em si vai trazer, né? Então, para ter essa garantia. E também tem a parte que, muitas vezes, quando a gente coleta algumas informações, ela não necessariamente vai para o modelo, ela pode ir, mas ela vai rasteada, ela vai protegida de alguma forma, né? E tendo sempre essa garantia, né? Tipo, quando a gente fala de guardrails, a gente também comenta do ponto de vista de esse dado, mesmo que eu questione ele lá em algum momento no chat, ele não vai retornar porque vai estar protegido e eu não posso devolver aquela informação. Então, os agentes, ele também fazem esse pequeno controle, né? Então, dentro dele, existe lá as regras que a gente coloca, e uma delas é sobre insultos ou sobre dados pessoais, que não é para repassar, porque querendo ou não, aquilo lá é um dado sigiloso que precisa ter uma garantia, né? E aí, de novo, né? Como a gente é uma empresa focada em segurança, no trust ali, que a gente tem muito isso, muito forte, a LGPD é a nossa melhor amiga, né? Digamos assim. Então a gente olha ela com todo amor e carinho para entender o que a gente pode ou não utilizar, para entender o processo e até mesmo para construir produtos com qualidade, segurança e acuracidade que a gente possa entregar ali, né? Sem descumpri-la, digamos assim. Então acho que esse é um dos pontos que é crucial, né? No nosso processo. Ele, só uma curiosidade, né? Eu acho que o Ben tocou um ponto super interessante, né? A gente precisa se proteger, entre aspas, da IA, mas a gente tem que criar algumas camadas de proteção da IA em relação ao ser humano também, né? Então, assim, o Ben comentou sobre insultos, né? Mas a gente tem uma camada muito clara, muito robusta, namorada, para que não cheguem insultos, ofensas, conteúdo agressivo, pornográfico, racista, né? A gente faz todo o tratamento disso também do nosso lado. Até porque a gente está em uma era onde as pessoas acabam levando a relação com a IA um pouco mais profundamente, né? Então a gente tem um Sim. caso lá na Morada de um cliente que ficou 3 meses conversando com a assistente. Todo dia ele falava oi, bom dia, como que você tá? Aquela coisa toda, né? Então, assim, parece brincadeira, mas não. Na verdade, tem uma camada onde a gente tem que proteger os modelos e também proteger que a informação chegue a uma pessoa física, no nosso caso, da incorporadora. Então, a gente bloqueia imagem indevida, vídeo indevido, áudio indevido, insultos, agressões de todas as naturezas. E não é 1 ou 2 casos, se não me engano, ano passado foram 8.000 casos de bloqueio dessa natureza. Então, realmente é uma curiosidade aí para todo mundo entender como que
como que está a sociedade hoje em dia, né? Acho que vale trazer, nossa, nesse ponto de curiosidades, né? É, além dessa proteção que a gente tem que ter, e realmente, né, as pessoas elas conversam, existem alguns estudos, Harvard fez um estudo sobre quais são os motivos que levam a pessoa a conversar com uma IA. Se eu não me engano, na última que eles lançaram, terapia era um deles, né? Um dos principais. Mas teve um caso, acho que foi faz pouco tempo, de uma moça que ela teve um momento de luto porque o GPT que ela criou para ela estava saindo de linha, e aí ela teve esse momento, né, de ficar triste e tudo mais. Então, realmente, as pessoas elas começam a conversar com a IA e elas, como a gente está conseguindo criar uma inteligência tão forte, digamos assim, no mercado, que acaba tornando algo, um carinho ali, né, para a pessoa meio que, uma sociedade que está um pouco sozinha, a pessoa se sentiu sozinha, foi lá e a IA se tornou o melhor amigo, alguma coisa do gênero. Então, existe toda essa defesa também, né, de insultos e outras coisas, a gente se defende ali, até mesmo porque a marca está no nome, né, então a Morada tem essa defesa, a ClickSign tem esse ponto de teve um xingamento, alguma coisa, a gente não responde, porque querendo ou não, é a marca que fica ali, né, de frente. As pessoas, os usuários finais nunca vão olhar, não, ali atrás está uma IA funcionando, não, é um modelo que está lá atrás, não, eles vão olhar, pô, aquele chat me respondeu mal, me respondeu um insulto. Né? Então tem todas essas tratativas que eu acho que é importante trazer, né, que é uma defesa da própria marca, não só nossa, mas dos nossos clientes também. Acho que esse é o principal, assim, né? Quando a gente fala em confiança e privacidade, tem todo esse arcabouço de ferramentas que a gente tem que usar para se acercar disso. Aqui na ClickSign a gente tem também, e aqui a gente gera alguns índices e alertas até para tomar algumas ações, né? Então, como tu comentou que foram 8.000 no ano passado, vocês também têm essa parte, poxa, aqui tem que fazer uma atenção, dar uma olhada, até para garantir que não passem, né, Ramon? Vocês têm alertas, têm dashboards também sobre tudo isso aí. Sim, a gente tem vários níveis de segurança da informação, de forma geral, né? Que são aqueles que envolvem servidor, banco de dados, backup, IDS, né, que é Sistema de Detecção de Intruso, coisas dessa natureza. Tem alguns sistemas que são específicos à estrutura de conversacional, né? Esses bloqueios disparam alertas para o nosso time, a fim, inclusive, de evitar que a gente cometa alguma falha, né? O modelo pode compreender que uma conversa foi mais agressiva, mas às vezes é uma característica regional, sabe assim? Vamos pegar um caso que, assim, o mineiro, eu moro em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, eu sou capixaba, moro em Minas Gerais, né? O mineiro tem um jeito de conversar, é o ai, sou, trem, vamos, sabe, se é filho de quem, né? A gente tem essas características, e naturalmente a gente fala assim com a IA. O paulista é mais acelerado, né? O carioca, ele usa uma linguagem que, dependendo do local, pode parecer um palavrão, alguma coisa, a gente brinca, né? O carioca tem essa característica. Então, a gente também toma o cuidado para não ser injusto. Às vezes a pessoa está usando uma característica regional na conversa e ela não pode ter a conversa dela bloqueada por conta disso. Então, a gente tem os alertas, que são disparados, e aí o nosso time faz uma curadoria manual desse conteúdo. Então, a gente faz isso dentro da nossa estrutura. Muito interessante. Aqui do nosso lado, a gente, né, essa questão de privacidade, segurança jurídica, antifraude, a gente tem também, a gente provê isso para os nossos clientes através da biometria facial, né? Existem tipos de autenticação onde os nossos clientes, quando vão assinar um documento, eles podem escolher essas ferramentas para aumentar a segurança. E essa questão que tu comentou sobre toda essa parte de violação, né? Tipo, o pré-IA é natural, né? Tipo, a gente executa vários testes da mesma forma que vocês, testes a gente chama de pen test, né? São os testes de segurança mesmo, e na IA isso não pode ser diferente, né? Então, existe toda uma certificação para garantir essa segurança, e até casado com a pergunta da Thalita, aliás, um comentário da Thalita, né, que está aqui na tela. Thalita, obrigado pela interação. E a aceleração da IA ela é muito natural, porque
ela deixou de ser algo inacessível, como a gente comentou, todas as empresas, todas as pessoas estão com a IA de uma forma acessível, e é natural que as empresas também, né, obviamente, precisam operacionalizar isso. E o ainda existe, vai continuar existindo a preocupação, porque sempre tem que ter, tá? Então, a rastreabilidade, né, quando a gente fala, um cliente executou, conversou, né, vou usar a palavra mais simples aqui, que é conversou. Um cliente conversou com a IA, e a IA, né, o modelo respondeu deu uma resposta de uma forma. Como que ele resgatou esse conhecimento para responder daquela forma a pessoa que interagiu e conversou com ela, precisa ter essa rastreabilidade, muito bem dito, porque eu preciso garantir que a origem daquela informação, qual era o documento que estava aquela informação, esteja rastreável até para algumas verificações, né? Verificar tentativas também de fraude, né? Como assim a pessoa conseguiu tirar aquela informação da inteligência artificial? Como que ela conseguiu resgatar aquilo? Tem que ter a rastreabilidade para identificar a origem de onde que ela tirou aquela informação. E a base legal e governança sobre esses dados médio e longo prazo, eu até fico pensando sobre a questão de médio e longo prazo, tá? Porque é tudo muito curto prazo, né? Se a gente libera uma funcionalidade com a inteligência artificial, ou até na questão da morada, que também tem os clientes dos clientes deles interagindo, isso é para agora já, assim, a gente sempre tem que ficar avaliando a LGPD, que é a nossa base legal, tem também a parte de decretos sobre inteligência artificial, e quando a gente fala de governança, é muito, cara, os dados, o proprietário dos dados é a pessoa, né? Tipo, o exemplo que o Ramon deu sobre a biometria facial num prédio para acessar. O proprietário desse dado é o Ramon. Na parte das empresas, o proprietário daquele documento é o cliente. Então, por isso que a gente tem muitos testes e muito zelo pela questão da privacidade, aquela questão de um cliente não acessar a informação do outro, tem toda a base de certificações para ter as questões antifraude, e tem a segurança jurídica, que é o nosso principal pilar aqui, que é a confiança entre relações, isso com uma segurança jurídica para embasar isso, né? Para embasar a questão das transações. Então, aqui tem algumas questões da ClickSign já para reforçar essa confiança, né? Nós temos a nossa plataforma é a que mais oferece conjuntos de autenticação, onde os nossos clientes conseguem configurar para ter toda a base antifraude e garantir que aquilo foi uma transação verdadeira. E a gente atende vários mercados, mas o mercado imobiliário é um mercado muito incomum aqui. Então, por isso até que a gente convidou o Ramon aceitou esse convite aqui para conversar conosco. E aqui era legal até, Ramon, a gente abrir aqui para essa questão de clientes em comum, né, onde tu tens incorporadoras que são do ramo imobiliário, nós somos também, e acho que era legal a gente abrir aqui para todo mundo como que tá, porque o mercado imobiliário, ele tem muitas transações e tem muita tecnologia para ajudar ele, é um mercado que tem bastante adesão, e ele é um mercado muito preocupado também, né, principalmente pelo nível das transações. Vamos imaginar, existem transações que no mercado imobiliário são milionárias. Se tu puder te contar algum case, algo nesse sentido, da questão do documento, sabe? Tipo, de questões, essa parte mais da confiança nas relações imobiliárias, com uma coisa que a gente não falou aqui, até estava pensando sobre isso, a gente está falando sobre inteligência artificial, e agora que eu vou usar a primeira vez a palavra agente, que são os agentes autônomos com inteligência artificial, onde tu deixa a responsabilidade, tu delega algumas atividades na mão desse agente autônomo aí, mais focado aí no mercado imobiliário. Se puder trazer alguma coisa, alguma curiosidade sobre esse tema, além das que tu já trouxe, né? Bom, acho que sim. Acho que tem dois pontos aqui, né? Acho que no nosso caso, no mercado imobiliário, logicamente que questão de confiança entre vários aspectos, mas eu vou colocar muito restrito ao nosso negócio, imóveis novos aqui. A gente tem uma situação bastante sensível, algumas situações sensíveis, né?
Primeiro é que a gente trabalha com informação. 70% das transações de imóveis no Brasil envolvem um financiamento bancário. 70%. E aí, quando a gente está falando sobre financiamento, você não chega e o seu primeiro contato é assinar um contrato de financiamento imobiliário. O seu primeiro contato é: será que eu posso? Dá para simular? Dá para simular com a minha renda? E aqui já entra um ponto sensível. A instituição bancária só pode fazer a simulação de um financiamento bancário se for com você autorizando. Aí fala assim: poxa, mas isso é óbvio? Mais ou menos. Imagina aquele cara que é recém-divorciado. A ex-esposa dele pode entrar em contato com o banco pedindo uma simulação de financiamento bancário no nome dele para descobrir a capacidade de pagamento dele e, em cima disso, inferir qual que é a renda dele. Putz, mas você está viajando a maionese? Não, baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Então, assim, no mercado imobiliário, você tem desde a simulação, uma necessidade de comprovar quem que é a pessoa, se de fato é ela que está pedindo a simulação. Quando você vai assinar com a incorporadora, você precisa comprovar que de fato é o Ramon que está assinando, seja usando biometria facial, seja usando qualquer outro mecanismo. Agora, na hora que você vai fazer a assinatura final do documento, em geral, ela é posterior a uma comprovação quase que física, né? Raramente uma pessoa compra um imóvel e já parte para a assinatura do documento sem ter tido uma relação pessoal anterior que comprova que realmente é ela concordou. Então, raramente isso acontece sem uma relação pessoal. Onde tem casos de fraude, e aí tem que tomar um cuidado danado, na simulação de renda e na comprovação de renda. Porque se você consegue simular uma renda indevida, na teoria você consegue aprovar com o banco uma condição que você não deveria ter acesso. E aí entram vários mecanismos bancários de comprovação disso tudo, né? Alguns deles estão citados aqui, ou quase todos eles estão citados aqui no slide, né? É muito interessante a plataforma da ClickSign prover para a gente, como eu sou cliente ClickSign, né, gente? Assim, eu nem sei se eu tinha comentado isso, viu, Eli? Nós somos clientes ClickSign. Inclusive, Legal. eu estava assinando um documento na plataforma de vocês há pouco tempo agora. É muito legal ver o nível de maturidade da plataforma ao fornecer tantos recursos para que a nossa transação seja uma transação segura. No nosso caso, a gente usa em todos os contratos da morada, sem exceção, a gente usa a plataforma da ClickSign e muitos dos recursos que estão ali listados a gente usa para ter uma relação bastante segura, formalizando contratos com os nossos clientes. Eu não tinha comentado isso com vocês. Curiosidade aqui, interessante. Legal. Obrigado, né? Obrigado pela confiança. Bem, quer fazer uma pergunta nesse tema? Porque é um tema que eu sei que interessa bastante nos teus estudos, nas tuas práticas, né? Principalmente essa questão de fraude. Assim, aí outra curiosidade, né? Eu vim do mercado antifraude antes de vir para ClickSign, então meio que combinou tudo. Foi uma combinação de coisas que é interessante. O ponto dessa parte ali de você conseguir simular coisas com dados de outras pessoas, eu acho que é algo muito complexo, né? De você conseguir mitigar alguns pontos, porque querendo ou não, você comprovar renda, você consegue gerar ali alguns dados sintéticos que você consegue ir passando, né? E aí entra o início lá da IA, que é a parte de machine learning, você olhar os dados, conseguir cruzar informações, conseguir trazer correlações entre as informações. E aí entra muito até um comentário que está aqui, que eu estava olhando, que é o da Bruna, que é a parte de você conseguir incluir vários tipos de autenticações, ou duas ou mais, né, autenticações, na hora de você fazer uma validação. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, quando a gente olha, por exemplo, um banco ou uma instituição financeira, eles conseguem colocar alguns tipos de autenticações, que é a selfie, mais documentoscopia, mais alguma outra validação. E aí você consegue trazer uma garantia melhor no processo de assinatura, né? Uma segurança um pouco maior no processo de assinatura. E isso é muito importante, porque querendo ou não, você consegue, além de você validar que aquela pessoa que está tirando ali a foto do documento é ela mesma, você também vai validar se o documento é verdadeiro.
Então, são duas validações muito importantes. Outras coisas que também podem acontecer pô, validei via Pix. Pô, o Pix é vinculado ao CPF, né? Então, você consegue fazer essa validação bancária. Então, tudo isso você leva ao ponto do dado pessoal, comprovar que aquela pessoa é ela mesma. E aí existe um item no mercado de antifraude que você nunca vai conseguir personificar um dado. Mas quando você triangula ele, quando você traz mais informações para embasar, você traz uma segurança muito maior, né? Então, acho que esse que é o ponto crucial aqui nesse momento, que eu tenho um documento, um mercado que transaciona valores absurdos, né? Incorporadoras transacionam isso, e você ter essa triangulação, ele traz um grau de segurança. Mas, de novo, no momento ali de IA, qualquer tipo de informação você consegue gerar um deepfake, consegue gerar alguns dados sintéticos, e aí entra a expertise, né, das pessoas que estão ali por trás daquele produto, que como que eu vou conseguir garantir que aquela imagem, né, da biometria facial é dela mesma, e aí entra a validação ali se não é algo gerado pelo computador, né, que você consegue validar, se aquele Pix está indo para uma conta que tem um CPF vinculado com aquela pessoa, ou se a geolocalização faz sentido dentro da localização que aquela pessoa diz residir. Então, tem vários detalhezinhos ali no meio, né? Mas é muito interessante esses detalhes. Isso caso... desculpa, né? Que assim, esse tipo de discussão, ele é absurdo, assim, ele só vai. Né? Porque é interessante até porque eu lembro de uma fala que o Ramon antes comentou, que é o comportamento, né? Tipo, tu não precisa levar os dados da pessoa, você pode levar dados de comportamento. E esses dados do comportamento, eles entram nessa parte de triangulação que tu comentou para garantir a segurança. Exemplo bem prático, geolocalização. O comportamento do Elisandro é sempre assinar em Santa Catarina ou São Paulo, que é onde ele mais está. Pô, chegou uma assinatura numa geolocalização estranha, diferente. Já pode levantar um sinal de alerta, porque alguém pode estar se passando por Elisandro. Além, né, que fica muito mais claro para nós a questão da selfie, porque é algo que a gente consegue ver. Mas o que está por trás também tem essa segurança. Por exemplo, o IP do dispositivo, né, também é algo que pode servir como insumo para essa questão da segurança. A verdade, assim, é que existe um conceito em cima de segurança da informação que a pessoa, quando ela quer fraudar alguma coisa, ela deixa pistas. Ela naturalmente deixa pistas. E em cima das pistas, você vai conseguir identificar. Né? O exemplo que você deu de geolocalização ele é muito interessante. E ele acontece no macro e no micro. Né? Por exemplo, se eu vou à padaria na segunda-feira, o meu comportamento é diferente de ir à padaria na sexta-feira à noite. Na segunda-feira, eu vou comprar um pão. Na sexta-feira, eu vou comprar um petisco e um vinho para tomar com minha esposa. São comportamentos diferentes. E aí, quando você analisa o comportamento, você consegue identificar exatamente onde está a fraude. Pode ser na geolocalização. Uma das formas mais seguras que tem, por exemplo, hoje de validar a senha, não é necessariamente a senha, é a forma como você digita a senha. Porque a velocidade que você troca as teclas, a velocidade com que você erra ou não, define se é você ou se é outra pessoa. Então, são comportamentos, né? Então, quando você coloca isso na linha do tempo, você consegue identificar a pessoa com a intenção de fraude pelos rastros que ela vai deixando de uma forma ou de outra, né? Esse ponto que tu trouxe é muito interessante. Velocidade de escrita, inclinação do telefone, né, do dispositivo. Porque isso a forma tudo... de segurar, né? Assim, a gente fala que você define a geração pela forma como segura o celular, né? Se digita com a pontinha do dedo, com o dedão só, né? É bem isso aí. A gente está indo bem para a segurança aqui, essa questão de privacidade, porque é o que sustenta relações. E essa questão é muito importante, e por isso que a gente, quando fala de inteligência artificial, a gente sempre tem que olhar muito para confiança, privacidade, segurança dos dados, porque já estamos com agentes de inteligência artificial interagindo com outros sistemas de inteligência artificial.
Isso já no mercado, no e-commerce atual, já tem muito material sobre isso e muita gente já fazendo. Que é o quê? Tu vai conversar com o teu chat GPT para ele fazer uma compra no e-commerce e não vai ser mais você que vai estar... Não é mais você, na verdade já não é, né? Já não é mais você que está acessando o site. Já é o chat GPT, o agente autônomo lá dessa plataforma, que vai fazer a compra por ele. E linkando aqui a automação com algo para escalar processos, escalar atendimento, a IA vem muito para isso, e eu vou falar agora para vocês, vou mostrar aqui um vídeo, produção já vai colocar logo ele na tela aqui para nós vermos, que é a automação via inteligência artificial da ClickSign. É muito simples usar, muito simples escalar, e é onde o nosso usuário, né, nós, né, na verdade nós que estamos aqui, podemos interagir de uma forma muito factível e palpável com a inteligência artificial da ClickSign, o Click AI, no produto de automação. É muito simples. Pode colocar o vídeo, Carol, para a gente mostrar aqui para todo mundo como está simples criar um fluxo com formulários através da inteligência artificial. Então, aqui no vídeo, estamos interagindo com uma inteligência artificial, onde eu escolho um documento que eu preciso assinar, a inteligência artificial da ClickSign já identifica as variáveis desse documento, ela já direciona a pessoa para selecionar os signatários que vão assinar esse documento e já vai disparar, permitir, né, que a pessoa usuária consiga pegar o link e disponibilizar esse link do formulário para uma assinatura, sem a pessoa estar mais precisando enviar o documento. Vocês podem, a gente vai deixar depois aqui um QR Code também para vocês testarem o link, mas esse aqui, eu estou falando aqui muito como se todo mundo já soubesse sobre o produto da automação da ClickSign, mas vale a pena reforçar aqui um pouquinho que toda essa tela, todo esse processo aqui está disponível dentro da ClickSign, dentro do produto automação, que ele serve para escalar a coleta das informações para assinatura. Então, através de um link, de um formulário, os meus clientes, por exemplo, em qualquer horário, eles podem acessar esse link e preencher as informações. Ele recebe o documento gerado com as informações preenchidas que o meu cliente preencheu e já faz a assinatura. E esse processo de criar essa automação ficou muito simples de usar, justamente por essa questão de usarmos a inteligência artificial generativa para quebrar esse paradigma, né? O paradigma de que para automatizar alguma coisa não é simples. Pelo contrário, agora ficou muito mais simples criar uma automação aqui. Parabéns para o time que se envolveu nessa solução, ficou magnífico, né? A pessoa conversando, né? Digitando ali as informações, ela consegue gerar um fluxo com planilha, como foi o exemplo aqui, onde ela consegue preencher os dados na planilha, ou um fluxo com formulários, onde ela consegue escalar isso aqui. Vocês dois, Ben e Ramon, que viram aqui o vídeo, tem alguma dúvida, alguma interação sobre isso? Para a gente aproveitar. Eu achei muito legal ver ali. Eu não conhecia a feature, não, cara. Assim, muito bacana. Porque, assim, imagina, você tem coleta, é natural, né? Você tem coleta de dados distribuída, né? Então, no nosso caso, raramente em uma incorporadora que é o nosso cliente, tem só uma pessoa que vai assinar. Você tem duas pessoas que assinam do lado de lá e quem contratou que entrar como testemunha ou que acompanhar o processo. Então, você tem coleta de dados distribuída, né? Então, isso pode fazer muito interessante. Eu não conhecia esse mecanismo, bem bacana. Eu acho que aqui vale trazer até mercado imobiliário, que é que o Ramon atende. Pô, tem uma gama gigante ali de tipos de documento e você enviar um por um seria algo muito maçante, um pouco mais complexo de mandar, né? O que a ClickSign ali colocou ali dentro da parte de automação você tem um documento padrão, colocou lá dentro tudo que como se diz, campos editáveis, ou seja, você pode reaproveitar aquele documento que você já tem, ele vai virar algo para você ali, para você reutilizar, vai ficar pronto para você na plataforma. E tudo isso graças à inteligência artificial, né? Ela consegue ler o documento
analisar qual é o campo específico que vai estar o nome da pessoa, dado da pessoa, informações específicas, endereço, enfim, ela consegue reconhecer todos esses detalhes e lá dentro da própria plataforma você consegue renomear o campo ou fazer todo o processo sem se estressar de, putz, subiu o documento errado, não, vou ter que subir outro novo, vou ter que alterar aqui, tem que alterar o nome de quem vai assinar de novo. Então, todo esse processo, ele ficou, literalmente, subiu o documento, ele tá ali, edita, coloca as pessoas para assinar e você segue a vida. E o mais interessante é que até dá de olhar ali no fluxo do vídeo, e a gente convida até quem quiser a acessar ali a plataforma para testar, é que você pode pegar e mandar, por exemplo, para o Elisandro preencher os dados deles, para o Ramon preencher o dado dele, Benjamin pode preencher também, e é o mesmo documento, porque por padrão as minutas ali desses locais, bancos, incorporadoras, elas são algo mais específicos, né? Eles são mais fixos, digamos assim. Criou um modelo, você tem lá pronto. Ah, eu tenho uma incorporadora X, está lá pronto. Tem um banco X, está lá pronto. Então você consegue reutilizar. E até mesmo dentro das próprias contas, você pode ter mais de um modelo. Então você consegue se aproveitar desse processo, né? Eu demoraria 3 horas para montar isso daqui e colocar as pessoas. Não, agora você coloca ali 30 minutinhos, você montou o teu documento, ele está pronto lá para você conseguir enviar. E esse ponto a IA, ela trouxe, assim, que foi uma virada de chave muito grande, assim, pra gente também. 30 minutos é demais, né? Vocês viram que o vídeo não tem 1 30 minuto minutos, e é possível criar um fluxo com formulário que vai automatizar muito o processo da empresa em 1, 2 minutos para criar. Pega um documento, sobe na ClickSign, tudo na mesma tela, tudo de uma forma simples e conversacional, e já consegue criar o fluxo automatizado de maneira completamente simples. Ramon, fica o convite para usar aí, a todos que estão aqui também no chat, usem aí. O nosso time a gente, como sempre, estamos ouvindo os clientes, melhorando as experiências, e por que não usar a IA para isso? Acho que essa é uma grande mudança de chave. Hoje tu não justifica mais que vai usar IA, tu vai justificar o porquê não está usando, né? Então, mudança de paradigma mesmo. Aqui tem uma pergunta, um comentário, aliás, da Thalita, sobre empresas SaaS e diariamente o tratamento dos dados exige responsabilidades, camadas reais de segurança. A criação de áreas segmentadas por área, ambientes controlados e monitorados acaba trazendo mais confidencialidade e proteção de dados estratégicos. Legal, tem a ClickSign no dia a dia justamente por isso. Muito obrigado, Thalita, esse comentário é muito rico aqui para a gente e é algo muito do contexto, né? Até conversando com o Ramon, é uma questão em comum que a gente tem essa preocupação, porque uma forma que a gente faz é permissionamento, né? Tipo, a pessoa usuária da ClickSign, ela tem as permissões dela, ela só consegue fazer as questões que ela tem permissão, e lá dentro da morada também, né, rapidamente, o Ramon, se puder comentar sobre essa questão de contexto, né? A pessoa tem acesso ao contexto. Sim. Hoje por meio da plataforma, né, a gente restringe o acesso à informação ao nível de permissão que ela tem, que ela pode ter acesso. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que tem acesso à parte da conversa que foi realizada com o cliente e outra não tem acesso àquela conversa. Por exemplo, o corretor pode ter acesso à parte da conversa de qualificação, mas ele não ter acesso aos documentos que foram compartilhados pela pessoa na conversa. Então, isso é uma camada de segurança que a gente tem ali. Agora, nós estamos lançando um produto novo, um produto que é como se fosse um GPT corporativo. Então, ao invés de você utilizar o chat GPT, o Claude ou o Gemini, você usa a nossa plataforma, chama Dolly. Até agora, ela chama Dolly, né? E ali você tem qualquer tipo de acesso à inteligência artificial generativa, né? Só que dentro do contexto da sua empresa. Então é muito legal. Então, ao invés de você perguntar genericamente ali no GPT como que eu faço para introduzir um novo recurso no meu sistema, ou como que eu faço o lançamento de um novo produto, você vai perguntar e ele vai responder no contexto da sua empresa, vai consultar os seus sistemas internos, vai organizar os dados e vai apresentar a resposta. E aí a gente teve que criar uma camada de segurança da informação também, que é bem robusta, né? A Dolly surgiu dentro da morada, nós somos heavy user da ferramenta, e o dia que colocou no ar, a primeira coisa que eu entrei na nossa própria ferramenta foi: qual que é o salário da galera?
Falei, não é possível que vai responder, né? E aí tinha o controle o controle de permissão funcionou certinho, e falou assim, eu não tenho acesso a essa informação. Então isso é uma coisa que é super importante, né? Você controlar o nível de permissão das pessoas para que elas tenham acesso somente àquilo que ela precisa para a execução do trabalho dela, né? E aí você evita de expor dados dentro da própria organização ou até fora da organização mesmo, né? A gente faz isso via plataforma atual, nos novos produtos, e a gente também usa esse recurso da ClickSign, né? Então eu lembro direitinho, no nosso ClickSign existe uma configuração da pasta que são os clientes. Quem tem acesso ali são os vendedores. Mas, por exemplo, eu tenho documentos societários. Os documentos societários é só o meu time financeiro que tem acesso. Eu tenho contrato com o fornecedor, só o time de compras. Então, a gente faz toda essa segmentação dentro do nosso próprio ClickSign, que é bem semelhante ao que tem na nossa plataforma também. Legal, muito bom. Adorei o nome. O Adoli é sensacional, cara. A gente é apaixonado com a Adoli. Muito legal. Bom, eu vou dar um spoiler também aqui, não tá no combinado, mas como o Ramon, a gente já tinha conversado sobre isso, ele falou sobre a plataforma. A ClickSign, estamos trabalhando sempre em novos produtos também. Fiquem antenados, fiquem ligados nas nossas redes sociais, nas nossas newsletter, que teremos produtos novos nascendo, principalmente com essa questão de inteligência artificial sobre contratos, sobre algo sempre levando em consideração muito a privacidade e segurança, para ter confiança na nossa solução, continuar tendo confiança na nossa solução. Desculpem aqui a atrapalhada, tá? E agora eu queria também compartilhar com vocês esse QR Code, vocês vão ver como é simples e prático assinar um documento, e totalmente na jornada por dentro do WhatsApp. Então, o João vai colocar também aqui para nós nos comentários esse link, mas apontem aí o celular para esse QR Code, vocês vão preencher o formulário com o WhatsApp de vocês, fiquem tranquilos, é totalmente sigiloso, totalmente seguro, a gente leva muito a sério mesmo a privacidade dos dados, e vocês vão receber um documento via WhatsApp para assinar, e nessa jornada, nessa interação com o WhatsApp para assinar o documento, vocês vão ver que ali nós temos uma parte da inteligência artificial para o resumo do documento. Então, o que a gente mostrou aqui no vídeo é uma inteligência artificial para melhorar e simplificar a automação, para vocês coletarem as assinaturas de uma forma totalmente escalável e autônoma, e do outro lado nós temos também o uso da inteligência artificial para as pessoas que estão assinando também terem essa facilidade com a inteligência artificial. Fiquem muito antenados em todos os nossos comunicados, e também vou deixar mais um convite aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente também vai entrar em contato para responder, mas eu não posso deixar de convidar vocês é com muito orgulho, eu estou aqui na ClickSign há 4 anos e meio, e é muito orgulho poder falar e convidá-los para o Trust Talks, que vai acontecer no dia 9 de junho, sim, já é daqui a 15 dias, vai ser em São Paulo, é um evento presencial. O tema vai ser confiança como estratégia de crescimento na era da IA. Então, tudo isso que a gente conversou aqui sobre a segurança, sobre a governança dos dados na inteligência artificial, teremos um Trust Talks presencial, vai ser no Cubo Itaú, lá em São Paulo, dia 9 de junho, está aqui o QR Code, se inscrevam, é um evento grátis, onde vai ter palestras com muitas pessoas que dominam muito dos assuntos do mercado, e vai ser muito vai ser muito nessa ideia de falar de casos reais, né? Tipo, a gente aqui nessa conversa aqui no webinar hoje, tanto o Ramon quanto o Ben, a gente tentou ser muito nós mesmos, né? Tipo, a gente tentou ser muito transparente e uma conversa aberta. Vocês viram que a gente teve os slides aqui, a gente foi conversando justamente para trazer exemplos reais e vocês conseguirem levar isso também para o dia a dia de vocês e pensar nesse ponto de governança e segurança. Por exemplo, os colaboradores, cara, não vamos deixar aberto para subir informações confidenciais da empresa para qualquer chat, qualquer inteligência artificial aberta sem ser algo controlado pela empresa. Há um risco muito alto. Isso tem que ser, nas nossas conversas com outras pessoas, reforcem isso, conversem com as pessoas, passem que, cara, a inteligência artificial não é brincadeira, ela está aí para potencializar o nosso uso, acelerar o nosso dia a dia,
permitir com que a gente faça coisas que antes a gente não imaginava, porém tem que ter cuidado com a segurança, não vamos deixar subir print de extrato bancário no ChatGPT aberto, sabe? Então, vamos falar, conversem com as outras pessoas mais sobre essa questão, que é algo muito, muito, muito sensível. A nova era está aí, gestão de documentos já começou, todos aqui, vocês fazem parte dela. Queria agradecer aqui ao Ben, ao Ramon, que participaram, dividiram aqui essa responsabilidade de falar aqui para todos que estão nos acompanhando. Quero agradecer todos que participaram. Ramon, quer dar uma palavra aí? Bom, é só agradecer ali, bem, é prazer participar aqui junto com vocês e compartilhar um pouco com a comunidade do ClickSign, né? Eu acho que fica aqui um incentivo para que utilizem inteligência artificial, testem a ferramenta, mas com moderação, com cuidado com seus dados pessoais, né, tomando cuidado. Acho que assim, a grande chave ali em termos de segurança é a multivalidação, né? Acho que em qualquer coisa que a gente fala em ambiente digital é você ter várias camadas de validação, em qualquer coisa que você vai fazer, várias camadas, né? Então, o envio de um SMS, uma mensagem no WhatsApp, a ferramenta de Pix como segurança, né, é sensacional, né, muito, muito legal mesmo, né? Então, assim, eu acho que fica a mensagem de, primeiro, incentivo, utilize a inteligência artificial. Acho que a gente já passou bastante da fase de achar, será que esse negócio funciona mesmo, né? Que nós já passamos dessa fase, né? Então, assim, utilizem mesmo inteligência artificial, mas tomem cuidado, dupla autenticação, tripla autenticação, né? Utilizem ferramentas que se preocupam, de fato, com a segurança dos seus dados, né? Com a privacidade dos seus dados, e é isso, né? Acho que a gente está a gente está na era da inteligência artificial, não tem como fugir disso, a gente tem que tomar cuidado e usar isso a nosso serviço, né? É isso. Obrigado mais uma vez pelo convite, foi um grande prazer participar com vocês. Obrigado, Ramon. Obrigado, Ben. Eu que agradeço, acho que fica a dica, né? Testem, aproveitem a IA, ela tá aí para ajudar, mas também com toda a parcimônia, né? Tipo, cuidado com os seus dados, que querendo ou não, deixar ali na farmácia já é um risco, colocar na IA é pior ainda. Se vocês colocarem onde você mora, ela vai aparecer, então é bom ter sempre essa cautela. E fica a dica aí, se vocês colocarem algum dado, pede para ela deletar, que em tese é para ela deletar, tá bom? Lá no GPT, se vocês colocarem alguma coisa, só pede para ele deletar, que ele deleta tudo, bem bonitinho. Beleza, obrigado, Ben. Ramon, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado todo mundo. De novo, inscrevam-se no Trust Talks, testem e usem a automação da ClickSign. E é isso, gente. Muito obrigado, boa noite e um bom resto de semana. Valeu, boa noite. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Às vezes, uma mensagem muda tudo. Em um clique, uma assinatura, sem ter que sair da conversa. Com a assinatura via WhatsApp da ClickSign, seu próximo capítulo começa agora.